Essa aula de exercícios de mudança de estado físico, a aula de teoria, está no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, juntamente com outros exercícios. Primeiro, o gráfico mostra a variação da temperatura em função da quantidade de calor absorvida de uma massa de 50 gramas de uma substância inicialmente no estado sólido. Para essa substância, o calor latente específico de fusão em calorias por grama e o calor específico sensível no estado líquido em caloria por grama grau Celsius são, respectivamente. Inicialmente, a substância estava no estado sólido. A primeira mudança de estado vai ser a fusão. Então, aqui a gente tem esse patamar, primeiro processo de mudança de estado, fusão, coexistindo sólido mais líquido. Aqui termina o processo de fusão e aqui a gente tem o aquecimento do líquido. Então, primeiro, vamos fazer no processo de fusão, que é esse patamar. Fusão, que é igual a M vezes L. A quantidade de calor durante a fusão é de 2 a 6 quilocalorias, ou seja, 6 menos 2, 4 quilocalorias. Perceba que aqui está em quilocalorias, ou seja, esse valor é 2.000 calorias, esse valor é 6.000 calorias. Então, o Q é 6.000 menos 2.000, que é 4.000 calorias. A massa é 50 gramas e o calor latente de fusão a gente quer descobrir. Passando 50 dividindo, 4.000 por 50, 80 calorias por grama é o calor latente de fusão. Agora, o aquecimento do líquido, a equação fundamental da calorimetria é somente aquecimento, que é igual a mc delta θ. Quantidade de calor que foi absorvida pelo líquido durante o aquecimento é 8 menos 6 quilocalorias, ou seja, 2.000 calorias, 2 quilocalorias. 8.000 menos 6.000, 2.000 quilocalorias. A massa é 50 gramas, o calor específico a gente quer descobrir, e a variação de temperatura inicial é 0 e a final é 40. Então, a gente tem variação da temperatura final menos inicial, 40 menos 0. Aqui a gente tem 2.000 calorias, 50 vezes 40, 2.000 também, vezes Czinho, 2.000 dividido por 2.000, 1 caloria por grama grau Celsius é o calor específico do estado líquido dessa substância. Alternativa E. Considere os trechos abaixo uma pergunta de uma leitura ao químico Robert Woolke e a resposta deste. Pergunta: meu marido, minha filha e eu vamos voltar a La Paz, Bolívia, para adotar outro bebê. Por causa da altitude elevada, a água fervente pode levar horas para cozinhar as coisas. Há alguma regra geral a respeito de quanto tempo leva para cozinhar alguma coisa em altitudes diversas? E ferver as mamadeiras a essa altitude mata os micróbios? Resposta: a altitude de La Paz vai de 3.250 a 4.000 metros acima do nível do mar. Então, a 4.000 metros, a água vai ferver a 86 graus Celsius. Temperaturas acima de 74 graus Celsius são consideradas suficientes para matar a maior parte dos micróbios. Com base nas informações contidas no texto e considerando-se que, ao nível do mar, a água pura entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius, pode-se concluir que a cada 300 metros acima da referência do mar, a temperatura de ebulição da água diminui em média aproximadamente quanto? Então, no nível do mar, a altitude de 0 metros, a água ferve em 100 graus Celsius. Quando a gente sobe para 4.000 metros, a água vai ferver em 86 graus Celsius. Ou seja, subindo 4.000 metros, o ponto de ebulição da água diminuiu de 100 para 86, ou seja, foi uma variação de 14 graus Celsius. Se a gente subtrair 100 menos 86, variou 14 graus Celsius à medida que subimos 4.000 metros de altitude. A gente pode fazer uma regra de 3. 4.000 metros de subida causa uma diminuição de 14 graus Celsius no ponto de ebulição da água. 300 metros causam uma diminuição de quantos graus Celsius? Esse x é a pergunta do problema. Multiplicando em cruz, 4.000 vezes x é igual a 300 vezes 14. 300 vezes 14 é 4.200. Passo 4.000 dividindo, a gente tem 4.200 por 4.000 dá 1,05 graus Celsius. Então, essa é a diminuição
da temperatura de ebulição da água quando se sobe uma altura de 300 metros acima do nível do mar. Professor Arquimedes, para onde vai o suor quando eu jogo futebol? Ele vira vapor. Você sabe que esse é um dos mecanismos que o corpo usa para não alterar muito sua temperatura, mesmo quando está gerando mais calor que o normal no caso de um grande esforço físico? Não sabia, professor. Então a temperatura do corpo aumenta muito quando estamos jogando futebol? Não, mas isso não acontece porque o suor molha a superfície da pele, absorve calor do corpo e vira vapor. Na realidade, a evaporação de 1 grama de suor faz o corpo perder 540 calorias. Entretanto, o calor também é perdido por condução para o ar, que está sempre se renovando devido ao vento ou à convecção do mesmo. Por exemplo, digamos que em uma partida de futebol, seu corpo libere 864 kJ de calor. Sabendo que durante essa partida 50% do calor foi liberado pelo suor e utilizando uma caloria 4 Joule, quantos gramas de massa você perdeu nessa partida? Vamos lá, primeiro o calor liberado pelo suor. O calor liberado pelo corpo foi de 864 kJ, 864 mil Joule, mas o calor liberado pelo suor foi 50% desse valor. 50% é 0,5, é meio, vezes 864 mil Joule, a gente tem a quantidade de calor liberado pelo suor de 432 mil Joule. Para a gente comparar com o calor latente de vaporização que ele deu em calorias, vamos transformar essa energia que o suor liberou em calorias também. Então, a regra de 3. Uma caloria é 4 joules, x calorias corresponde a 432 mil joules. Multiplicando em cruz, 4 vezes x é igual a 432 mil. Passo 4 dividindo, 108 mil calorias. Então, essa é a quantidade de calor que o suor liberou durante essa partida. A gente sabe que a evaporação de 1 grama de suor faz o corpo perder 540 calorias. Esse é o calor latente de vaporização da água, do suor, 540 calorias por grama. Então, 1 grama, 540 calorias de energia. Quantos gramas, M, que é a pergunta, corresponde a 108 mil calorias? Multiplicando em cruz, 540 vezes M é igual a 108 mil. 108 mil dividido por 540, 200 gramas. Letra B. Desejando uma segunda opinião, o médico legista, após remover o cérebro de um crânio, mediu sua massa, que era de 1,6 kg, envolvendo em um saco plástico e em seguida colocou em uma caixa térmica contendo 2 kg de gelo a temperatura de 0 graus. A caixa térmica foi então enviada para um segundo médico legista longe dali. Ao recebê-la, o segundo médico constatou a presença de 100 gramas de água no interior da caixa, obtidas do derretimento de parte do gelo em função do calor cedido pelo cérebro até que se estabelecesse o equilíbrio térmico. Considerando-se que a caixa térmica era ideal e que o ar e o plástico não participaram das trocas de calor, a temperatura do cérebro no momento em que foi colocado dentro da caixa em graus Celsius era de quanto? As duas substâncias que vão trocar de calor são o gelo e o cérebro. Então a gente soma o Q do gelo com o Q do cérebro igual a 0. É um sistema fechado, não vai entrar ou sair calor do sistema. O calorímetro não participa das trocas de calor, somente gelo e cérebro. Então, soma os dois Qs igual a 0. O gelo, parte dele vai derreter. Então, a gente vai usar calor latente de fusão, M vezes L, para o gelo. E o cérebro vai resfriar de uma temperatura inicial, que a gente não sabe, que é a pergunta, até 0 graus, que é o equilíbrio térmico que tudo vai se estabelecer. Então, a equação fundamental da calorimetria para o cérebro, somente resfriamento, mc delta θ. A massa de gelo que vai derreter são somente 100 gramas. O calor latente de fusão do gelo foi dado pelo problema, 80 calorias por grama. A massa do cérebro, vamos colocar em gramas, 1.600 gramas. Se eu coloquei a massa do gelo em grama, eu vou colocar a massa do cérebro também em gramas, 1.600. O calor específico do cérebro é 1.
Variação da temperatura do cérebro é a final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, tudo vai ficar em 0 graus, menos a temperatura inicial, que é a pergunta do problema. Então aqui a gente tem 8.000, menos 1.600 vezes a temperatura inicial, passando 1.600 teta zero para o outro lado, e fica positivo. Passo 1.600 dividindo, 5 graus Celsius, então era a temperatura inicial desse cérebro. Um calorímetro ideal contém 50 gramas de água líquida, ambos em equilíbrio térmico a 20 graus. Uma amostra de gelo, inicialmente a menos 40 graus Celsius, é inserida no calorímetro de modo a trocar calor apenas com a água líquida. Após certo tempo, registra-se uma temperatura de equilíbrio térmico de 0 graus, restando apenas água na fase líquida no interior do calorímetro. Sendo o calor específico da água líquida e do gelo iguais a 1,5, respectivamente, e o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, a massa de gelo inserida no calorímetro é de quanto? Então, vamos lá, a gente tem duas substâncias trocando de calor. A gente tem a água, inicialmente no estado líquido, que estava em 20 graus Celsius. Ela vai ser resfriada até 0 graus. No final, a gente vai ter tudo líquido em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. E o gelo, inicialmente, ele está no estado sólido, a temperatura de menos 40 graus. Ele vai ser aquecido no estado sólido até o ponto de fusão, que é 0, e depois ele vai derreter totalmente e a gente vai ter líquido, né, equilíbrio térmico em 0 graus Celsius, tanto da água inicialmente no estado líquido, quanto com o gelo que derreteu. Então a gente tem duas substâncias, o que é da água mais o que é do gelo igual a 0. Mas o gelo ele tem dois processos, ele tem um aquecimento de menos 40 graus Celsius até o ponto de fusão, e depois ele tem a fusão, sem nenhuma mudança de temperatura do processo de fusão. Então são dois Qs para o gelo. Um é o calor sensível, equação fundamental da calorimetria, do aquecimento, e o outro é o que latente de mudança de estado físico de fusão. Então aqui para o gelo a gente vai somar dois Qs, Q1 mais Q2. Q1 é sensível, Q2 é latente de fusão. Esse é o Q da água. Q da água, MC delta θ, variação da temperatura da água. Q1 do gelo, aquecimento do gelo de menos 40 a 0. E o Q2 do gelo é o Q de fusão. Massa de água, 50 gramas, calor específico da água 1, variação da temperatura da água final, que é 0, tudo em equilíbrio térmico em 0, menos a inicial, que era 20. Massa de gelo, que a gente vai descobrir, calor específico do gelo é meio, temperatura final é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 40. Então, a gente tem aqui um joguinho de sinal. Esse menos é da fórmula, final menos inicial, e a temperatura inicial ela é negativa. E o calor latente de fusão do gelo, que foi dado igual a 80. Então aqui a gente tem 50 vezes menos 20 dá menos 10.000. Aqui a gente tem menos com menos vai dar mais 40 vezes meio dá 20 massa de gelo, mais 80 massa de gelo. A gente tem aqui 100 vezes a massa de gelo, passo 10.000 para o outro lado e vai positivo. 10.000 por 100, 10 gramas então de gelo a gente tinha inicialmente.